Gente, muito boa noite. A gente está aqui mais uma vez. Primeiramente, eu quero pedir licença para entrar na sua casa e quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho com o meu programa. E hoje nós estamos aqui para debater um assunto que é muito interessante. Esse assunto tem sido escondido durante muito tempo e hoje a gente encontrou mães que vão abrir a vida delas para a gente hoje falando sobre um tema muito, muito especial. Um tema até muito legal de se debater, porque a gente vai aprender muito, a gente está aqui para aprender. E essas mulheres são mulheres guerreiras que convivem com esse tema todos os dias. Nós temos hoje aqui no nosso programa a nossa amiga Daniele. Daniele, fala para mim, Daniele, seu nome, sua função e quantos filhos você tem? Meu nome é Daniele, eu tenho 3 filhos com transtorno no espectro autista e eu trabalho com fotografia, mas quando dá. Quando não dá, eu compartilho meu dia a dia com eles no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Ok, então você é primeiramente mãe. Mãe, depois mãe tempo integral. Nas horas vagas eu faço outras coisas. Ótimo. E a nossa segunda convidada é a Tayara. Tayara, fala seu nome pra gente e a sua função, e em que você trabalha hoje e quantos filhos você tem? Bom, meu nome é Tayara, eu trabalho com educação especial na Pestalozzi de Cantagalo e trabalho com projetos, né, levando sempre projetos de educação especial para os municípios. E eu tenho um filho, né, com autismo e sou mãe em tempo integral também, mas também, né, revezo com os meus projetos e a escola também. E também temos a nossa amiga Lara, que também está aqui nos prestigiando. Lara, fala seu nome para a gente, sua função e quantos filhos você tem? Eu só tenho um filho, me chamo Lara e eu sou mãe agora, porque não dá tempo, não. Bom, e a gente pôde perceber que eu perguntei para todas 3 quantos filhos têm. E o que tem em comum delas terem filhos? É que todas elas são mães de crianças que têm autismo, não é isso? Criança com autismo. Então, tem algumas perguntas que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar debatendo algumas situações. Então, primeira pergunta, é uma pergunta muito complexa. A Tayara vai passar para a gente essa informação, mas depois cada uma delas vai falar o que é o autismo na vida de cada uma delas. Tayara, explica para a gente o que é o autismo. Então, o autismo é um transtorno de desenvolvimento. Ele afeta principalmente a comunicação, né, a interação social. Uhum. Então, é basicamente isso, assim, resumindo bastante. E ele é dividido em graus? Ele é dividido em graus, leve, moderado e grave, né, ou severo. Uhum. Então, assim, o meu filho, ele é de leve a moderado. Ele tem 5 anos e tem coisas que ele faz, né, considerado leve e coisas consideradas moderado. Então, assim, ainda não conseguimos encaixar ele em nenhum degrau, mas é de leve a moderado. Certo. Então, você fez uma explicação técnica do que é o autismo. Sim. Agora, a Daniela pergunta, o que é o autismo? O seu, na sua vida, nos seus filhos. São 3 filhos que você tem diagnosticado com autismo? Os 3. Eu tenho João com 12 anos, Pedro com 4 e Francisco com 2. João, ele foi diagnosticado com 3 anos, assim, foi um diagnóstico precoce, porque ele apresentava o principal sintoma que eu acho que todo mundo, né, já acende um alerta, que é a ausência da fala, do contato visual. Ele tinha... ele fazia o flapping, que é ficar balançando as mãos, ele tinha insensibilidade à dor. Então, assim, ele tinha todas as... Quando você preenche ali os requisitos para saber se seu filho está no espectro ou não, o João, ele preenchia tudo, todos os quadradinhos. Então, assim, eu era muito nova quando eu descobri que ele tinha autismo e foi, assim, me partiu ao meio aquilo ali, porque eu não tinha nenhuma informação. A gente não tinha o acesso que tem hoje à internet. Eu fui aqui não tinha médico que tratasse isso, que a gente pudesse levar a criança para diagnosticar. Então, eu pesquisando na net, encontrei uma médica no Rio, eu levei ele lá e depois de 2h30 de consulta, foi que ela me disse que ele estava ali, que naquela época nem se falava em TEA, era autismo mesmo. Uhum. E aí ela me deu o laudo de que ele tinha autismo. Uhum. E tem o Pedro, com 4 anos, que é um pouco mais comprometido, porque ele entra
Já na parte do espectro, ele já está diagnosticado com outra síndrome dentro do transtorno. E tem o Francisco, que ainda não foi diagnosticado totalmente, mas que está dentro do espectro. Já então, assim, a característica. não é tão fácil de você diagnosticar. Você fala assim, tem autismo, mas não acaba aí, sabe? Não é assim. E é complicado, é muito complicado essa palavra. Lara, e o autismo na sua vida? Como que é o comportamento do seu filho? Como é que você está lidando? O que sua vida se tornou depois do autismo na vida da sua família? A gente sempre fala do luto, né, que a gente vive. Eu falo que eu vivi o luto antes de ter o diagnóstico, porque meu filho ainda tem 4 anos e quando eu percebi os sinais, porque eu tenho diploma de professora, mas eu não atuo, mas a gente percebe os sinais, eu comecei a pesquisar. Então, eu já estava com aquilo guardado, sem aceitar muito bem, e quando eu fui para o médico, eu já fui sabendo. Então, foi mais fácil para mim, porque eu vivi o luto antes. Uhum. O Antônio... Exatamente o que você falou do João. Flap de mãos, atraso na fala, anda na pontinha dos pés, agora já está melhorando. Eu acho que o que mais me assustava quando eu descobri que já tem 2 anos, ele tinha 2 anos, ele faz 4 agora, era quando eu chamava e ele não me atendia. Gente, aquilo me dava um desespero. Tipo, Antônio, Antônio, Antônio. E se ele tivesse concentrado, ele não me atendia. E eu tinha certeza que ele me ouvia. É aquela coisa, eu tenho certeza que ele me ouve, não preciso levar ele no otorrino, e todo mundo tem que levar no otorrino, deve ter alguma falha. E não era isso. E agora, depois de 2 anos, né, de terapia, ele atende. As coisas vão melhorando, né? E qual a principal característica da criança com autismo? Amor, agressividade, falta de atenção? A principal característica que vocês 3 viram que as 3 têm o mesmo iguais. Qual a principal? A falta de atenção? Eu acho que, assim, o autismo ele é muito, né, particular. Então, assim, no meu caso, eu consigo observar muito bem, porque assim, são 3 crianças que não interagem entre si, um brinca aqui, outro aqui, outro aqui. Eles não brincam juntos, os irmãos. Uhum. Se um está sentado e o outro senta, o outro levanta. Então, é muito relativo. O meu filho mais velho, João, ele é extremamente carinhoso, dócil, ele é gentil, ele é educado, ele nunca foi agressivo, ele nunca puxou cabelo, me bateu, me arranhou. O meu filho Pedro, ele já é totalmente o oposto. Ele me arranha, ele me bate. Se eu tentar corrigir qualquer coisa que ele esteja fazendo incorreta, ele volta e ele derruba a cadeira, e ele abre guarda-roupa e joga todas as roupas no chão. E ele está num transtorno, que é o transtorno opositor desafiador, que é um espectro do autismo. Então, ele é um desafio constante, o tempo todo, revidando. Quando eu tento corrigir, quebrando coisas, ele bate a cabeça na parede, ele bate a cabeça no chão, ele se joga, ele não tem nenhuma noção do perigo, então eu não posso soltar ele na pracinha, na rua, não posso soltar a mão dele em momento nenhum. É muito diferente de uma criança para outra, então cada um, né, é particular. Eu imagino que o filho da Lara seja bem diferente dos meus e o da Tayara também seja bem diferente. Então não existe uma característica específico. Na verdade, existe assim características, né? Mas dizer que a interação... existe aquele ponto que todos são iguais, assim, não existe. Não, nenhum autista é igual ao outro. Só que existem características, né, que a gente encontra para poder estar diagnosticando, até para os profissionais poderem estar diagnosticando, que é a interação social, a comunicação e movimentos repetitivos. Então, eu diria que a característica que tem entre eles é que eles têm o seu próprio mundo. Seria mais ou menos isso? Cria muito esse mito de um mundinho. Sempre quando você fala assim, meu filho é autista, e aí uma pessoa que quer tentar entender o que você está falando, ou que quer compartilhar com você daquilo ali, ela fala, mas eu sei, ele fica no mundinho dele. É sempre essa frase. E não, sabe? Na verdade, não. Isso não é uma verdade absoluta. Existem as características que os profissionais usam para
diagnosticar aquela criança. Então, é a ausência da fala. A princípio, uma das primeiras coisas que os pais observam é essa suspeita de surdez, que eu também fiz o exame de imitossometria nos meus filhos, porque ele não atende. Se você chamar, o meu filho chamava de Mateus, ele não olhava. Chamava de João, ele não olhava. Chamava de José, Lá em casa também era a mesma coisa. Então, tem umas características-chave que os profissionais usam. Mas individualmente... não tem padrão. Cada um tem a sua característica. Né? E assim, o autismo na minha vida, né, conforme você perguntou, e eu não respondi. Estou vendo isso. Mas o autismo está presente na minha vida, da minha família, mas ele não pertence à minha família. Então, assim, o diagnóstico do meu filho, eu luto pelo diagnóstico precoce, né? Então, assim, é muito importante o diagnóstico precoce, porque a gente pode realmente estar fazendo alguma coisa por essas crianças. Porque enquanto você não tem o diagnóstico, se estagna, né, você não pode realmente fazer nada. Então, com o diagnóstico, você pode correr atrás, né, buscar o melhor para os nossos filhos. Então, assim, para a minha família foi realmente um choque. Né, assim, foi o mesmo caso que a Lara. Eu, como professora, eu sempre soube, vivia com aquela angústia dentro de mim e falei, não, gente, eu vou procurar. E o mais interessante no autismo é que o diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, assim, ele é feito por um psicólogo, juntamente com um psicopedagogo, com uma fono, fechando e levando para o neuro. Então, quem dá o laudo é o neuro, mas quem fecha todo o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar. Não tem uma pessoa só que consegue... Junto com os pais, né? Junto com os pais, que são os principais. De questões que o médico sempre pergunta. Exatamente. Muito bom, muito Eu acho bom. interessante. Assim, no meu caso, foi completamente diferente. Eu levei o meu filho numa médica, que era a única especialista credenciada, na época, né, isso há 9 anos atrás, e ela, além de pediatra, homeopata, ela também é mãe de uma menina com 17 anos que tem autismo. Então, ela tinha assim, uma precisão de diagnóstico quase de 100%, porque ela olhava como profissional e como mãe. Né? Então, para mim, tem assim, olho, né? tanto que foi Sempre ela que mãe diagnosticou o meu segundo filho também. Eu levei Você nela. teve essa dificuldade, talvez tenha tido essa dificuldade para diagnosticar, para chegar num patamar de informação precisa, porque você parece que tem um filho mais velho com autismo, não é isso? Porque antigamente era muito difícil. Por exemplo, em Cordeiro, até hoje a gente tem um neuro local e alguns que atendem esporadicamente. Agora a gente já tem mais neuro. Né? Naquela época era a mesma coisa, sendo que um neuro, não era um neuropediatra, é um neuro geral, e assim, não se falava em autismo por aqui, você não ouve, se tinha crianças, e eu acredito que tinha, eu tenho certeza que tinha, isso era muito privado, você não sabia, né? E quando eu falava que meu filho tinha autismo, parecia que só meu filho tinha autismo. Eu acredito que naquela época as pessoas olhavam para você como se seu filho fosse uma criança com algum tipo de doença. Já teve casos de eu chegar na escola e falar, a mãe do menino autista. Então vamos esclarecer, autismo não é doença. Não. Parabéns, as mães. Presta atenção no que você vai falar da criança com autismo, porque você viu quando eu perguntei se autismo era doença. Estava ensaiado. O couro, estava ensaiado. Enfim, gente, aqui a pergunta que eu ia falar é sobre o desafio de ser mãe de autista. Vocês já falaram tudo. Eu queria acrescentar aqui, é muito difícil, cara, porque ninguém sabe te dizer o que você tem que fazer. Para conseguir o diagnóstico do meu filho, eu tive que, por conta própria, procurar um neuro. Eu quis. Ninguém falou assim, mãe, nenhum pediatra virou para mim e falou assim, mãe, leva no neuro. Nenhum. Eu decidi, eu falei, vou levar meu filho no neurologista. Peguei lá a cartelinha e fui olhar. Quem tem de neurologista por perto? Neuropediatra. Fui e levei, por conta própria. Porque se eu dependesse de um pediatra que atende ou de outra pessoa para me falar, vai... Eu estava esperando até agora. Mas sempre. Foi o que a Daniele falou com a gente ali em off, que vocês, né, falando ali entre vocês, surgiu a palavra seguinte, de que o autismo é meio que ingrato. Porque se um filho nasce com problema, síndrome de Down, está identificado. Se nasce faltando um membro, está identificado. Agora o autismo nasce aquela criança linda, maravilhosa e tal, que se você não tiver
aquela lâmpadazinha vermelha que acende quando você vê algo diferente, você não vai conseguir identificar. Então eu acho que esse instinto de mãe que vocês tiveram, de às vezes passar até na frente de um profissional, né, para poder identificar e buscar recurso, achei assim maravilhoso, achei uma coisa assim de mãe leoa, mãe protetora. E entendeu? hoje em dia, quando a gente olha outra criança, a gente Já sabe, né? A gente já quase... né? Eu fico assim, Eu também. Eu falo assim, gente, eu queria poder chegar naquela mãe, eu queria Se poder... tivesse uma porque mãe eu pra queria falar pra que alguém mim. Mas tivesse eu feito chego, isso às por vezes, mim. eu já falei que eu vou apanhar. Porque... Ó. Mas eu não chego assim, na brutalidade. Mas às vezes eu falo, já chego me identificando como mãe de uma criança com autismo. Porque, gente, assim, é realmente muito difícil. Foi o que a Dani falou, é ingrato. Porque eu conheço vários casos de crianças autistas, com autismo, né? Que tiveram todo o desenvolvimento normal, então assim, da criança mesmo, todo o desenvolvimento bonitinho lá, né, Piaget e tal, que vem na cadernetinha de vacinação, é só acompanhar, todo o desenvolvimento. E, de repente, com um ano e pouco, regrediu, né? Falava as primeiras palavras e, do nada, eu falava frases inteiras, cantava, né? E, do nada, de uma noite para outra, né, para o dia, acordaram como se estivesse realmente viajando, sabe? Assim, esqueceram tudo, né? O meu filho, ele teve todo o desenvolvimento, todo certinho, bonitinho. Ele sempre teve algumas características, ele sempre teve um desenvolvimento precoce, andou muito cedo, falou muito cedo, só que com um ano, assim, mais ou menos, ele começou a regredir, ele dava tchau, ele falava mamãe, ele parou, ele foi esquecendo, sabe? Eu via a força de vontade dele de falar mamãe e ele não conseguia mais falar. Então, aí que eu comecei a pescar, né? Gente, então, isso é muito importante. Vamos pedir agora um tempinho para você, rapidinho, mas não sai daí. Não sai daí porque está vindo coisa boa, está vindo boas informações. A gente está vendo aqui que a gente está com 3 mães aqui que são realmente mães dedicadas, que estão pegando mesmo ali o tema e está me ajudando aqui no programa e que vai trazer muita informação boa para você. Ó, sai daí não, a gente vai ali e já volta. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Para quem quer as melhores opções em compra, a Gato de Botas é o que você procura. A tradição é vender produtos de qualidade por preços imbatíveis. Variedades em artigos esportivos, bolsas e sapataria. Vai presentear? Então passe na Gato de Botas. Opções para meninas ou meninos, homens ou mulheres. Bom gosto e qualidade você encontra aqui, na Gato de Botas. À vista, preço sem igual. E a prazo, as melhores condições. Venha conferir! Bate-papo. Tá legal para você? Você tá gostando? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio dessas mães? Porque eu tô quase soltando fumacinha aqui, mas tá muito gostoso, tá muito bom. Eu aprendi a lidar, eu aprendi a amar essa causa quando eu me casei. A minha esposa, que também estaria aqui presente, mas foi acometida de conjuntivite, teve que ficar em casa, ela não pôde vir. Mas eu aprendi a amar essa causa do autismo, das crianças especiais. Eu fui voluntário na APAI durante um tempo, minha esposa professora há muitos anos lá, e eu achei interessante a gente trazer esse assunto, porque tem pessoas que ainda confunde, como eu perguntei aqui agora há pouco, confunde o autismo, que é um transtorno, com doença. Não tem nada a ver. Tem gente que confunde o autismo com algum problema mental.
Não é. Então hoje a gente está aqui com 3 mães que não são hiperprofissionais no assunto, mas são mães que são maiores, se tornaram mais especialistas, porque elas convivem dia a dia com esse novo quadro que está surgindo. Então, a gente vai voltar aqui e vai fazer uma pergunta assim meio delicada. Mães, e a presença do pai é importante? Vocês conhecem alguma história de que descobriu-se que o filho tem autismo, o pai abandona, o pai deixa a mãe sozinha? Desculpe. Alguém falou sobre a mãe sofre tanto quanto um soldado na guerra lidando com essa situação. É tão delicado assim mesmo o autismo na família? A falta de um pai realmente cria isso? Bom, não é só a falta do pai, né? A questão da mãe, né, sofrer tanto quanto um soldado é porque eu acho que está ligado muito à afetividade. Nós mães temos um amor assim surreal pelos nossos filhos, não que os pais não tenham, né? Mas eu acho que é uma coisa surreal, realmente, né? É diferente. É muito diferente. Tem explicação. Totalmente. Então, assim, a presença masculina, ela é de extrema importância, porque é como se fosse um alicerce para nós, mães, né? Um ombro amigo, um parceiro com quem a gente pode estar contando a todo momento, porque é muito difícil, gente. O autismo é assim, tem dia que você vai sair para ir no supermercado, que é o meu caso, meu filho vai se jogar na frente do mercado e vai querer entrar e você não vai. Ou ele dá uma crise no meio da rua, porque eles são extremamente fortes. Então, assim, de dar uma crise no meio da rua, de você ter que se jogar na calçada, literalmente, para agarrar, pegar e ficar toda mordida. E a sociedade inteira te olhando, porque muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Fala, aquele menino é percento, a mãe não tem controle com ele e tal. Mas não é. Então, assim, você chega em casa, depois daquilo tudo, tem um companheiro que você possa estar compartilhando, um ombro amigo, é de extrema importância, sem dúvida. Então, o pai talvez seria o aconchego para a mãe. Sim, para o filho também, pai não absorve. O pai, ele é meio desligado nisso aí. Eu acho que sim. Porque quando você diagnostica o seu filho, o primeiro impacto sempre vai na mãe. Independente de ser autismo, de ser qualquer outra doença, ou no meu caso eu tenho um outro filho que é cardíaco e ele tem uma doença cardíaca que foi corrigida. Mas, assim, o impacto é muito grande quando alguém diz assim, mãe, seu filho tem X patologia, transtorno ou doença e ele, no caso do meu filho cardíaco, ele vai ser para sempre assim. Isso não tem cura, ele vai sempre ser cardíaco. O primeiro impacto é na mãe. E a mãe, por mais que ela fique ali assim, agora, o que eu vou fazer? Né? Mas ela faz alguma coisa. Alguma coisa ela faz. Ela volta para casa com aquele filho, ela faz um chá, ela faz um xarope, ela faz alguma coisa. O pai, ele tende a se isolar. Ele se isola assim, como se fosse um problema só dele. Tipo assim, o meu filho está doente. E agora? Tá, pais, sei lidar. Não vai querer me cercar lá na rua para zangar comigo, não. Não estou falando mal de vocês, não, pais. Eu também sou pai e é assim mesmo. Às vezes a gente... O homem, geralmente, tem síndrome de Édipo. O homem quer colo, sofre, pobre coitado, tadinho de mim porque meu filho tem um problema. A mãe não, a mãe arregaça a manga e precisa sair no tapa, sai mesmo e vamos que vamos. Então, é uma característica. A mãe tem uma atitude muito mais agressiva contra um problema desse do que um pai. O pai, primeiro que ele fala assim, peraí, vamos ver o que dá para fazer. A mãe fala assim, não, já estamos fazendo. Isso aí. Exatamente. Uma atitude, eu não diria agressiva, é combativa, né? Ela vai para cima. Isso aí. Porque se nós temos um problema, então nós vamos resolver esse problema. O problema não diminui porque você está se lamentando, ele aumenta. Aumenta. É do você está irrigando, luta, né? Você está irrigando o problema, isso, né? Então, a mãe, ela vai... É autista, ok. O que se faz quando alguém
é autista. A gente leva numa terapia, leva num médico, dá um remédio, o que faz? A gente procura o que faz. O pai, ele pensa, aí é que vem aquela questão do luto e que você, você vai se despedindo do filho que você idealizou. Exatamente. Os homens tendem a agir... parte de uma outra realidade. Isso. Só que os homens tendem a agir como se... Acabasse o mundo, literalmente. Porque Isso. Como se só ele tivesse recebido aquela notícia. A mãe não. Não, mas eu acho que isso independe. Isso é homem, independe de ser autista ou não. Porque é mais ou menos outra assim, coisa. a mãe, quando descobre que tá grávida, ela vai pesquisar qual que é a mamadeira melhor, qual chupeta é melhor, qual que não dá cólica. E quando a gente descobre o autismo, é a mesma coisa. O que É eu uma vou fazer característica agora? do homem. Você sai do consultório, você não vai tirar férias para viver seu luto. Você sai do consultório assim, eu tenho que levar meu filho para fazer isso, fazer isso, Quando o fazer marido isso. descobre que vai ser pai, ele já logo idealiza. Nossa, se for menino, Vai jogar pô, futebol. vai jogar futebol. Se for menina, vai ser a princesinha do papai, né? Toda lindinha. E quando descobre que a criança tem no caso, vem com o autismo, né? Ele realmente... Aquilo morre, gente. É como se você tivesse perdido um filho, né? Toda aquela expectativa que O você filho criou. que você idealizou, que você Exatamente. planejou, A criança esquece, anula, a criança se cancela. torna órfã de pai vivo. Mais ou menos isso. Porque o pai fica distante. E Mas eu isso acho- aí, gente, vocês acham que independe do problema, o homem tem essa característica Tem de essa ser menos- característica. ser menos ativo? Estudos apontam que diante do problema o homem reduz 25% sua capacidade. E eu acho Olha, eu quero total. saber quem foi que lançou esse estudo, tá? Eu quero saber quem foi que lançou esse estudo dos 25%, que vai ter briga. Vai ter um mano a mano. Sempre acontece. O homem ele tem essa postura diante do problema. E aí entra naquela questão de nós, né, que somos mães de meninos, preparar os nossos meninos para não isso. No meu caso, os meus filhos têm 90% de chance de terem filhos com a mesma patologia. Então, talvez isso seja assunto para a gente tratar até num outro programa, mas então ensinar os meninos ou os jovens que vão casar agora que o problema é tanto seu quanto da sua esposa. A luta é tanto sua quanto da sua esposa. Talvez Isso aí. nessa parte física, porque quando o nosso filho ele se recusa a entrar num lugar, ou a sair do carro, ou a fazer qualquer coisa, um homem forte, né, para ajudar seria muito mais fácil do que uma mãe ali com a Até sacola voz, do né? mercado. Voz ativa. Sim, e respeitam. E isso é, assim, loucura. O meu filho respeita muito mais o pai. O Né, meu assim, também. na questão de firmeza pela essa voz masculina, do que ou eu ou qualquer pessoa da minha Porque família. a mãe é o Ela em casa, porto não. Independente de Isso. convívio A mãe é o ou porto não. seguro. E Independente assim, de a tudo, a gente mãe é forte. Exatamente. A gente é forte, mas a gente também é muito fragilizado. Muito. Muito fragilizado. Mas nos nossos momentos, né? A gente É. não fica frágil assim, na rua. Hoje eu estou triste. Não, mas a mãe... Porque, por Gente, acho que exemplo, nem acontece pode muito. ficar triste. Eu acho que a mãe é Acontece frágil com o muito. filho. Porque Isso, com o a gente marido, acaba- com a situação, a mãe é muito mais forte. Vocês podem ser... Depende, não é que é muito frágil com o filho. Às vezes eu fico assim, meu filho, como a mãe foi dura com você hoje? Porque assim... Coração corta, Corta, porque o autismo, então, você não pode dar muita brecha. Né? Principalmente, muito você tem que ser condicionado. muito firme. Né? Porque senão eles dão rasteira, eles são muito espertos, gente. Então, Eu você tem digo ter que a gente sempre é muito fragilizada no sentido de, por exemplo, isso acontece muito comigo quando eu saio com os meus filhos. Se eu estou na fila do banco, do Itaú aqui, e João tá, mãe, vamos embora. Mãe, tá chato aqui. Mãe, eu quero sair. Ou mãe, ou me puxando, como ele faz, né? Porque é um comportamento dele. A gente não gosta de estar ali, mas a gente é treinado para ter um comportamento social, mecânico, de que a gente tem que esperar bonitinho na que fila. tá gostando. E eles não. E aí João quer ir embora, ele quer ir embora, ele quer ir embora. E aí tem sempre uma pessoa atrás que fala assim, mas se fosse meu filho, eu não fazia isso. Se fosse meu filho, eu já tinha dado um tapa. Não, mas se fosse meu mas filho, você não eu fala, já tinha não. corrigido. Eu e falo. aí tem aquela cobrança da sociedade de que você tem que tomar uma atitude, de que você tem que fazer alguma coisa. Sempre. E assim, eu muitas vezes não sei se eu me dou o trabalho de explicar para aquela pessoa que meu filho tem autismo, que ele está extremamente incomodado ali, porque ele, né, o sensorial dele tá péssimo e ele não está realmente, para ele ali é como tá numa cadeira de tortura. Ou se eu acho que realmente aquela pessoa nem merece Não meu merece. tempo Exatamente. e eu fico quieta. Daniele, eu, no seu lugar, eu faria o seguinte, eu me daria ao luxo de continuar calado e dando atenção É ao o que meu eu filho. faço Esse é o que eu normalmente. Cara de paisagem, como dizia a nossa querida Ismélia Faz a Monteiro. louca. A gente sempre Cara de pensa, paisagem. cara. Sabe por quê? Porque a pessoa que não tem educação para não se meter na vida da pessoa que está perto dela, não tem
a educação para conhecer, para entender, para compreender a realidade dos fatos. E fica na nossa cabeça aquela Entendeu? história de, será que é preconceito da pessoa ou será que ela de não informação. tem informação? Falta de informação, Falta de informação. Então, no caso, falta de informação, se você não entende do assunto, melhor Vai ficar sem coisa... saber. Eu sempre tento filtrar, eu estava até falando isso com a Lara antes da gente começar a gravar, eu sempre tento filtrar se é uma pessoa desinformada por falta de oportunidade de se informar, ou se é uma pessoa que deveria ser informada e não é. Porque não me ofende quando alguém fala assim, mas ele tem um probleminha, não me ofende. Quando é uma senhora no mercado, exatamente. se a minha avó fosse viva, quando é um verdureiro passando na rua, quando é a vizinha. Agora, quando eu chego num consultório médico, por exemplo, ou quando eu chego numa escola com professores de 10, 15, 20 anos de matrícula e falo assim, mas ele tem problema, mas ele parece normal. Então, são pessoas que já deveriam ter mudado esse comportamento, essa linguagem há muito tempo e ainda estão assim, na caverna, né, parada ali, aí me incomoda. Agora, quando eu vejo que às vezes até a pessoa é uma forma da pessoa se solidarizar ou se comunicar, aí não me incomoda. Claro, é que existe a forma da pessoa se aproximar, delicada, educada, que você vê que a pessoa realmente quer ajudar, mas tem gente que age daquela forma de querer plantar um probleminha no quintal dos outros. E também esse olhar de coitadinho também é horrível, porque às vezes você está passando por uma situação de crise e fica, mãe, difícil, né? Mãe, que não sei o que... A gente já sabe disso, a gente acorda eu e sei dorme. que é difícil, né? A gente acorda acorda e todo dorme dia nessa sabendo tecla, disso. né? Agora, vocês indicariam uma terapia para os pais de autista, de crianças com autismo? Se eu falar criança autista, eu apanho aqui da Tayara. A criança com autismo, tá? Eu queria acrescentar nessa parte que a gente estava falando sobre luto, família, pai e mãe, que não é só pai e mãe que vivem luto, não. É a família toda. É tio e tia, todas as pessoas que amam aquela criança vivem o luto. Até porque a Daniele falou agora há pouco, né, que ela reveza os compromissos dela com a irmã. Mobiliza e que a mãe toda dela abraçou toda a família, causa. né? A família importante, toda. assim, nessa parte que você perguntou da terapia, e já é um gancho, assim, importante de que quando você tem uma mãe de uma criança com autismo e você é da família dessa mãe, ou se você está ali, é vizinho, você se dispõe ou faça parte dessa rede de apoio, porque a gente realmente precisa. Eu deixei minha vida toda em Rio das Ostras para voltar para cá justamente por isso, porque se um filho ficava doente, eu tinha que ir com os 3 para o pronto-socorro. Se eu tinha terapia de eu tinha que levar os 3. Então, assim, era uma mudança toda vez que eu saía de casa. E eu voltei para cá, porque aqui eu tenho minha mãe, que pega firme comigo, tenho minha irmã, eu tenho os meus sobrinhos que me ajudam. Hoje, João, ele está indo para a escola sozinho, de ônibus e voltando, porque as melhores mediadoras são as crianças. Eu chego na escola, João está no centro de uma roda. Ele socializa. Ele socializa muito Principalmente bem. Meninas, né? Ela tem desde criança tem um lado maternal. Isso. E assim, ele é cuidado e protegido pelas outras crianças. Amiguinhos. E aí entra num ponto importante também, de a gente ter nas escolas, nessas fases iniciais do fundamental, um tempo dedicado a isso, a ensinar os outros alunos a ser lidar, solidário. né? E assim, é muito importante mesmo, porque uma ideia muito boa, viu? a escola do meu filho, ano passado, no dia 2 de abril, deram a ideia, né? Eu mandei confeccionar camisas, porque eu acho que a camisa é uma forma também da gente estar conscientizando as pessoas, porque a gente está na rua, a pessoa ali, eu amo alguém com autismo. O que é autismo? Às vezes não te pergunta, mas vai na internet, procura saber. Então, é uma forma de informação. Então, a gente fez umas camisas, e as mães deram a ideia das crianças irem com a camisa no dia 2 de abril. Então, assim, mobilizou toda a escola, todos os alunos foram com a camisa, e todo mundo fala, mamãe, hoje eu vou com a camisa do Ulisses. Eles, na época, tinham 3, 4 anos. Então, assim, eles não sabem o que é o autismo, mas eles respeitam, né? Eles sabem lidar. É muito bonito. E ali que começa tudo. Imagina que adultos fantásticos serão essas crianças. Entendeu? Porque criança, a gente fala assim... diferença, né? No caso, né, do autismo, a gente sempre fala assim...
autista é disco limpo, né? Eu estava conversando com a TO esses dias e, assim, João começou a intervenção dele com 3 anos e meio. Pedro começou com 3 anos e meio. E Francisco vai começar com 2. Então, ele provavelmente vai ter um desenvolvimento muito melhor do que os outros 2. E mesmo a criança neurotípica, a criança não autista, ela é um disco limpo nesse sentido. Criança não tem preconceito. A criança é ensinada a olhar para o outro coleguinha diferente. Eles sentem a diferença, porque acontece às vezes de eu estar num lugar público, e pode sentir medo ver também. Uma criancinha brincando, aí vê um movimento diferente, vê uma atitude diferente, porque existe, e pergunta, tia, por que ele está fazendo isso? Por que ele não fala? Por que ele não fala? O que eu mais escuto é isso. Por que ele não fala? Por que ele está falando? E por quê? Aí eu falo importante. assim, ele está aprendendo. A criança já... Tá bom. Os amiguinhos do meu filho já falam assim, tia, ele vai falar, né? Ele tá falando do jeitinho dele. É importante educar as crianças nesse sentido. Eu acho que, assim, inclusão deveria ser uma grade curricular. Eu acho que tem tanta grade curricular, não que não sejam importantes, mas que poderiam diminuir um pouco para a gente ensinar, pelo menos as crianças, a se comportar de maneira mais cordial, mais gentil e menos preconceituosa. Bom, então... Saímos totalmente do tema de terapia. Então eu vou colocar aqui para você que está assistindo o nosso programa o que eu entendi, Daniele, sobre inclusão. Gente, quando se fala em inclusão, vamos fazer o seguinte, vamos transformar a inclusão numa porta de 2 acessos. Vamos incluir a criança com autismo no mundo da criança que não tem, mas vamos criar também uma porta para incluir as crianças que não têm no mundo da criança com autismo. Eu acho que não basta você pegar uma criança com autismo e colocar numa sala de aula e querer que ele aprenda com as crianças que não têm. E ele não vai aprender. Vamos fazer o seguinte, não vai aprender. Vamos fazer ao contrário? Vamos marcar uma roda de bate-papo onde tem crianças com autismo e trazer crianças que não têm para que as crianças de fora vivam aquela realidade, para que aquelas crianças de fora acolham a criança com autismo. E eles serão os mais privilegiados, porque criança com autismo, ele não está nem aí se ele sofreu preconceito. O meu filho não tem noção de chegar e falar, menino maluquinho, aquele menino... Eles não ligam, eles não estão nem aí. É impressionante. Eles não estão nem aí. Então, assim, para eles, qualquer coisa que você falar... Para eles, quem sofre, assim, somos nós. A família. Percebe, porque, por exemplo, o meu filho de 12 anos, né? Ele tá um adolescente, ele já tá querendo garotas, jogar beijo para as garotas, beijar as garotas, enfim, garotas. E aí, ele não percebe se a pessoa está rindo para ele, com ele, ou se está rindo dele. Ótimo. Ele não sabe. E se tem alguém rindo... Pra ele tá tudo ótimo. Pra ele tá tudo ótimo. E se ele tá lá rindo, que ele ri assim, e se tem alguém rindo dele, falando, garoto maluco, ele não tá nem aí, ele tá sorrindo de volta, porque para ele tá socializando, para ele fez um novo amigo, para ele é mais uma pessoa que sorriu para ele. Mas voltando à terapia, vocês recomendariam ou sim, não? Com certeza. Tá vendo gente, o nível essa mulherada aqui, né? foge da conversa, gente. Eu acho que não só terapia com o profissional, mas qualquer pessoa disposta a ajudar, disposta a perguntar, mãe, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Você precisa... Porque a gente sempre precisa de ajuda. Porque mãe de autista nem é gente, né? Extraterrestre. Não é gente, exatamente. Gente, olha só, vou aproveitar o gancho aqui. Se você é mãe, se você é avó, é pai, tem um problema desse na família, uma criança com autismo, e você quer participar desse bate-papo, você pode ligar para esse número que vai aparecer na sua tela e marcar, tá? Para a gente um bate-papo, uma entrevista com a gente, e a gente vai reunir um grupo de pessoas, esse número que está aparecendo aqui, Você liga para cá, tem WhatsApp, tem número fixo da TV, e a gente vai selecionar um grupo de pessoas para uma entrevista. A gente está pensando aí em fazer esse tipo de trabalho pelo menos uma vez por mês com mães e pessoas que conhecem sobre o assunto, certo? Então, se você tem interesse, se você está achando interessante, liga para a gente, marca aí e a gente vai fazer aquele bate-papo gostoso, vai ter muita informação, vai ter muita troca de experiência, tá? E fica aí, a gente vai dar uma saidinha, vamos ali tomar uma água e estamos voltando, tá ok?
Boa tarde. Boa Vai tarde. beber alguma coisa, senhor? Uma coca. Normal ou zero? Normal. Gelo e limão? Por favor. Eu pego esse limão e corto em rodela ou espremo no próprio copo? Pode cortar em rodela. Copo longo, senhor? Copo longo. Seu signo? Sagitário. Uma cor? Azul. Uma fruta? Pêssego. Um lugar? Esquina. Se você fosse um animal, provavelmente você seria... Leão. Você é muito feliz por quê? Porque tenho muitos amigos. Você poderia ser um grande... Jogador de futebol. Bate forte o tambor. O que eu quero é tique-tique, tic-tac. Gente, eu conversei aqui hoje com o Cláudio. Também adorei. Já já a gente volta. Tudo que você procura em um estabelecimento farmacêutico, você encontra na Farmácia Almeida. Os melhores preços em medicamentos e cosméticos. Quando a sua saúde precisar de cuidados, venha à Farmácia Almeida, onde o melhor atendimento está sempre à sua disposição. Farmácia Almeida, há 50 anos fazendo o melhor para a sua saúde. Telefone 2551-0185 ou 981-16-0369. Avenida Presidente Vargas, número 37, em frente à Prefeitura de Cordeiro. Farmácia Almeida, tradição e confiança. Melhor impressão é a que fica. Aqui na Gráfica Arte Visual, o seu negócio fica em destaque. Trabalhamos com letras em inox, envelopamentos, policarbonatos, letreiros, banners, faixas, toldos, outdoors e adesivos. Gráfica Arte Visual, um novo conceito em comunicação. A saúde de seus filhos e funcionários devem estar sempre em boas mãos, e para isso tem que ser tratadas por profissionais que fazem a diferença. E é por isso que o Dr. Ângelo Massaú e Dr. José Augusto Pedretti são médicos especializados em medicina do trabalho e pediatria, exames admissionais, demissionais e todo tipo de exame que a sua empresa precisa. LabMed, Rua Marechal Castelo Branco, 107, segundo andar, Sumaré, Cordeiro. Telefone 2551-2236. É fato que a vida anda corrida para todo mundo e com isso vem o estresse, dor de cabeça, dores crônicas, dores nas costas e até mesmo a depressão. Tenha uma melhor qualidade de vida e procure a fisioterapeuta Leina Moreira, especialista em acupuntura e auriculoterapia. Consultório Leina Moreira Cavalheiro Melo, Avenida Presidente Vargas, número 110, sala 114, Parque Shopping Cordeiro. Telefone 2551-0714 ou 999-03-2199. E aí, gente, retornamos agora para aquele momento que, infelizmente, é lamentável, mas é hora de dar adeus. A gente está aqui para agradecer a presença dessas mães maravilhosas, mães guerreiras, mães que pegaram aí e estão ajudando a outras mães que estão assistindo nosso programa. Então, mães, eu agradeço que vocês são pessoas, assim, conhecem o amor de uma outra forma. Vocês conheceram o amor de outro jeito mesmo. Muito legal, o bate-papo foi muito gostoso. E queria convidar você que está assistindo para acompanhar, porque a gente vai ter outros bate-papos. Nós vamos entrar em outros temas aqui. As mães estão desde já convidadas a comparecerem. Quem quiser trazer alguma convidada pode vir. Daniele, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por tudo que você nos ensinou hoje. Tayara, muito obrigado. Você é uma pessoa super especial para a gente. Você foi, assim, a chave desse programa foram as informações que você deu, a informação técnica. E a Lara, que é a mãezona do programa, que falou sobre crianças com autismo. Para você que está aí do outro lado da tela, o meu muito obrigado. E, ó, pode se preparar, porque está vindo novidade aí, tá? Uma boa noite, que Deus te acompanhe.